Olá, hoje eu quero trazer para vocês a ferramenta Junção no Alteryx. Essa ferramenta vai ser utilizada sempre que a gente quiser combinar duas ou mais tabelas em campos que sejam comuns entre elas, que a gente chama de chave primária e chave secundária. A gente não precisa entrar muito na teoria, eu vou mostrar bem na prática para vocês como funciona e a gente vai conseguir traduzir de uma forma mais simples. Vamos logo para a prática? Eu vou colocar dentro do nosso fluxo de trabalho uma tabela de vendas e uma tabela de cadastro de vendedor. Eu já vou executar o fluxo para a gente poder ver o que é que tem dentro dessas tabelas. Qual o meu objetivo, né? Fazer o levantamento do valor vendido pelos vendedores. Porém, e é comum, né, em alguns bancos de dados, a gente vê que não vem todas as colunas que a gente precisa para construir uma tabela bem assertiva, né? Por exemplo, para comissionamento, então para levantamento do desempenho dos vendedores. Então a gente tem nesse caso aqui a venda por vendedor e tem o cadastro de vendedor. Se eu mostrar, né, na apresentação final, né, o ID do vendedor e o valor total, fica confuso para o meu cliente. Então eu preciso de fato mostrar o nome do vendedor para poder saber quem vendeu mais e quem vendeu menos, né, nessa análise. Então o que a gente vai fazer? A gente usa a ferramenta junção, certo? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar aqui a âncora de saída da vendas por vendedor para a âncora de entrada à esquerda da junção e colocar à direita. Então vamos lá, o que eu estava falando para vocês em relação a esse relacionamento, né? A gente precisa dizer para o Alteryx qual das colunas eles têm dados em comum. Eles se conversam, vamos dizer assim. Por exemplo, qual vendedor tem o código 1? Qual vendedor tem o código 3? Como a gente tem essa informação na coluna, aqui, ó, vendedor 1 é o Carlos, vendedor 3 é a Raquel, certo? Então o que a gente faz? Nós clicamos aqui dentro da ferramenta de junção, vamos informar para o Alteryx que o dado que existe comum entre essas duas tabelas é justamente ID vendedor. Então repare que quando eu coloquei ID vendedor, à esquerda ele já preencheu automaticamente à direita, certo? E a gente clica em executar. E aqui vamos fazer uma análise nas âncoras de saída. Primeiro eu vou mostrar para vocês a junção, né, ao centro, né, o que é que combinou da tabela vendas por vendedor e que combinou com a cadastro vendedores. Então reparem que mesmo entrando 141 linhas de venda, então a gente tem 140 aqui, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, que nós temos 500 vendedores cadastrados e nós só achamos combinação para 140. Justamente porque, como que a gente faz essa análise? A gente clica na âncora de saída à esquerda e a gente verifica o que é que não foi combinado na junção da tabela de vendas com a tabela de cadastro de vendedores. A gente clica aqui à esquerda e a gente vê. O 0 não foi por quê? Porque dentro do cadastro de vendedores não existe essa informação, não existe o vendedor 0. Para nossa situação hipotética, o vendedor 0 foi um código que eu criei para as vendas online. E agora a gente vai verificar o quê? Que entrando 500 registros, né, de vendedores, a gente só conseguiu encontrar 140. Justamente porque, vamos analisar olhando aqui agora para a direita. Nós temos o nome de vários vendedores e outros códigos que não casaram, vamos dizer assim, com as vendas. Por quê? Porque eles são inativos. Então, pessoal, é importante também a gente fazer essa análise. Pode ser que existam vendedores que estão ativos e que não têm vendas. Pode também acontecer. Para isso, pessoal, a gente pode, mais na frente eu vou colocar alguns vídeos para vocês, como a gente vai imputar um dado, vai colocar informação para que venha o valor 0, tá? Aqui a gente faria uma junção, né? Faria uma união para poder trazer e um filtro, né? Primeiro nós faríamos um filtro para trazer somente os ativos que não tiveram venda e depois nós faremos a união para poder trazer essas duas informações. Mas isso não é tema para esse vídeo e só queria mostrar para vocês de fato como que faz a junção. E o importante, pessoal, é que a gente não pode parar por aqui. Vamos dizer que eu queira identificar qual é a loja do ID vendedor 475 e eu tenha dentro do meu banco de dados ou então existe alguma tabela, né, alguma fonte de informação que me sinalize o cadastro das lojas relacionadas aos vendedores. Então bastaria fazer o quê? Eu vou colocar só um exemplo. Bastaria trazer tudo que teve junção para a esquerda e a outra tabela
eu traria aqui para o fluxo de trabalho, bastaria conectar ela e fazer o mesmo tipo de relacionamento, sem nenhum problema. A gente também pode utilizar mais de um tipo de relacionamento, mais de um tipo de chave que combine entre si, tá, pessoal? Se existisse aqui, por exemplo, a ID vendedor e a ID loja, que eu quisesse combinar de fato, eu poderia fazer isso também. Então, assim, as opções que o Alteryx dá pra gente são ilimitadas, né? Eu me limitei a trazer somente esse exemplo porque é algo bem fácil e bem simples e é assim mesmo. No Alteryx, a junção ela é feita de uma forma bem prática e bem rápida para ser executada. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso você gostou, curte aí, compartilha para ajudar a gente a crescer no YouTube e construir mais conteúdo de qualidade falando aí sobre análise de dados para vocês. Abraço.